Afonso Saraiva chega na fazenda, acho que também tinha um outro passageiro que chama Epaminondas Chaves. Era o Epaminondas e uma outra pessoa. Outra pessoa. Chegam na fazenda e buscam socorro. Quando vocês colocaram aquele rádio para funcionar, o Welch, Sim. ele começa a transmitir um sinal de emergência que é captado pelos satélites de busca e salvamento. São satélites, naquele tempo, se eu não me engano, eram só 2. Né? Hoje você tem vários satélites que captam esses sinais, até por conta da tecnologia de comunicação que avançou muito. Hoje avançou demais. Então, a cada passada que esse satélite ele dava naquele ponto, cada giro que ele dava na Terra, ele pegava uma coordenada, só que era uma coordenada muito imprecisa. E ele começava a melhorar a coordenada do ponto de vista de precisão de sinal. Quando esse rádio começou a funcionar, as equipes de resgate elas começaram a... Opa, que sinal é esse que está a 1000 quilômetros de distância? Pô, era muito longe. Sim. Podia ser qualquer coisa, podia ser um cara que ligou aquele aparelho dentro de um avião, podia ser qualquer coisa. E era pouco provável que fosse o Boeing. Mas o serviço de busca e salvamento, ele precisa verificar tudo. Todos os indícios de uma missão, eles são averiguados. E parte dos esforços de busca foram direcionados para onde vocês estavam. Cada passada que o satélite dava, melhorava as coordenadas e apontava, opa, o sinal está mais forte, o sinal está mais preciso, então eu acho que o pessoal fala, poxa, eu acho que pode ser o Boeing. E inclusive a aeronave que eu estava, o Bandeirante, foi deslocado para lá. Né? E nós começamos a fazer a busca. Quando o Afonso chegou na fazenda, nós já estávamos na área de busca. A informação chegou para os órgãos de controle, olha, os caras apareceram numa fazenda, são sobreviventes do Boeing e é essa a região. Os nossos aviões, né, foram para aquele sinal que conforme o satélite passava, a coordenada já estava bem boa. E localizamos o Boeing. A gente só conseguia ver e eu pensava assim, puxa, eu vou ver um Boeing, esse Boeing deve ter aberto uma clareira na selva. A gente vai ver pedaço do avião espalhado. A gente pensava que ia ter uma visibilidade grande do local do acidente, mas não. A gente só conseguia ver a cauda do avião e em um único sentido que a gente passasse com o avião. Se a gente passasse com o avião um pouco para cá, um pouco para lá, a cauda já escondia. Tamanha dificuldade e a mata que vocês enfiaram aquele avião. Então, o primeiro, o C-130, o Hércules, ele localizou, nós ficamos fazendo sobrevoo. O C-130 lançou fardos com mantimentos, né, vocês estavam lá embaixo, e o pessoal, o Afonso, o pessoal na fazenda e a gente fazendo a parte desse primeiro atendimento, né, de lançar mantimentos. A maioria ficou preso nas árvores muito grandes, ficaram presos nas árvores. Pelo menos um eu lembro de ter visto cair no solo. Né? E a minha sensação, quando eu avistei a cauda do Boeing, eu vi uma pessoa acenando lá embaixo. Ele deu uma adrenalina, como se tivesse o cara pegado uma injeção de cavalo, dessas de 100 ml de adrenalina e pau, direto no coração. O coração começou a bater, falei, cara, temos que chegar, temos que ir, aquela aflição, né? Nós tínhamos um helicóptero voando que estava com pane de bússola, perdido na névoa seca. Tivemos que pegar o nosso bandeirante, interceptar aquele helicóptero e levar para a fazenda. Para quê? Para que a gente conseguisse alcançar vocês. Foi cogitado o salto de paraquedas. Árvores muito altas, a clareira era muito pequena, seríamos como os fardos que lançamos de paraquedas, presos nas árvores. Como o helicóptero estava chegando, vamos descer de rapel. E aí, Zílio, o helicóptero foi interceptado, pousou na fazenda, nós pousamos na fazenda com o bandeirante. E eu lembro que quando o nosso avião estava ainda com o motor ligado, abriram a porta da traseira, o Major Lobato olhou para mim, Paulo, pega a tua mochila, o helicóptero, agora! Peguei a mochila, fui pro helicóptero, o helicóptero já estava girando, né? Entrei no helicóptero, decolamos, questão, onde vocês caíram e a fazenda era muito próximo. Acho que dava uns 10 minutos de voo, se desse isso, era muito próximo.
Decolamos a fazenda que o Afonso viu. Decolamos e eu fui fazendo o assento, a cadeirinha de rapel, dentro do helicóptero, engatei o mosquetão, o freio 8, olhei para baixo, a gente já estava no local do acidente. Jogou a corda, desceu o Fuschini, desceu o Marcos Vinícius, desci eu. Já na descida do rapel, desceu no meio de um galho, de uma árvore, onde tinha sido derrubada pelo banheiro, o único local que a gente tinha para pousar, desci e fiquei preso no meio da galhada. A gente está com mochila, com suspensório, com facão, com pistola, tá equipado. Fiquei meio enganchado ali, consegui sair. Quando a gente estava descendo no rapel, o helicóptero ele faz aquele colchão de ar, já senti o cheiro dos mortos, dos corpos que estavam dentro do avião. Então aquilo já me deu uma impactada. Quando eu desci, primeira vítima do acidente, um tucano. Tucano. Estava lá quietinho, o avião bateu nele. Tinha um tucano morto no meio da galhada, simplesmente meio. Cheguei, o Marcos Vinícius já estava, o Fuschini. Eu cheguei, aquele impacto. As pessoas que estavam em condições, que podiam caminhar, vinham, nos abraçavam, a euforia da certeza, puxa. A partir de agora eu tenho uma chance bem grande de ser resgatado. Exatamente. Né? O comandante estava extremamente descontrolado, né? Ele falava, não, a situação está controlada e tá tudo sob controle e tal, totalmente descontrolado, a ponto do Marcos Vinícius, sargento, enfermeiro que estava com a gente, deu uma juntada nele assim, eu falei, cara, tá com a gente, pô, se acalma. Ele falou, não, eu sou oficial da reserva. Ele contou umas historinhas, falou, se acalma. Aí ele deu eu acho que ali caiu todas as fichas dele também. Eu falei, puxa, agora eu vou me ser confrontado com tudo que aconteceu até agora. Bom, e daí nós chegamos, nesse momento a gente se encontra, né? O nosso encontro na selva. E esse encontro, hoje nós estamos voltando a ele 35 anos depois, numa situação que, graças a Deus, estamos aqui para contar a história. E aí eu vou te contar um pouquinho do que eu vivi lá nesse momento. Quando a gente chegou no acidente, teve esse primeiro impacto, e o doutor João Roberto, que era o médico que estava a bordo, nós tínhamos a possibilidade, isso devia ser umas 4 horas da tarde, tínhamos a possibilidade de tirar uma pessoa, somente uma pessoa, pela maca, o guincho, o helicóptero tinha um guincho, a gente ia estar uma única pessoa. Por que não dava para fazer mais? Por conta do horário. O helicóptero ele não voa, hoje o esquadrão voa Black Hawk, voa instrumento, o pessoal voa com NVG, óculos de visão noturna. Então hoje todos teriam saído naquela mesma noite. E aí fomos ver nós três, cada um foi ver o médico, esse aqui tá ruim, aquela ali tá ruim. Eu lembro que eu fui ver uma pessoa que ela estava com um lenço na cabeça, o lenço já todo colado, aquele sangue colado, né? E quando a gente tirou aquele lenço, ele falou que ele estava mal, e realmente ele estava muito mal. Ele tinha tido um afundamento do externo, e aqui na cabeça dele a gente viu que estava se ervilhando de larva de mosca. Todas as feridas, aliás, né, a maioria das feridas, qualquer curativo que você fosse fazer, elas estavam fervilhando de mosca, de larvas de mosca, né? Muita contaminação. Pousava no corpo, pousava nas pessoas, então um grau de contaminação muito alto. E tinha uma senhora que ela está em coma, ela não tinha sinais vitais fracos e tal. Decidimos levar essa senhora, que infelizmente veio a falecer, né? Foi uma outra vítima. Bom, o helicóptero decolou com essa senhora. Entre ele preparar a maca
o helicóptero ainda desceu para a gente uma motosserra, combustível, algum alimento, alguns mantimentos que a gente podia usar, alguns remédios. Foi embora e ficamos nós 4, mais o quarto elemento, o sargento Giovanni, que quando desceu a marca estoque para levar essa senhora, ele ficou lá com a gente. E éramos 4 homens de resgate para cuidar de 45 sobreviventes. Nós dividimos em 4 quadrantes, né? Que vocês sabem que você lembra disso, vocês ficaram a fuselagem do avião. Isso. E vocês ficaram espalhados. Isso, exatamente. Na selva em grupos, em né? grupos, mais isolados, mas estavam ali. Então nós dividimos em 4 e a gente ficava cuidando das pessoas que estavam ali, né? E foi muito difícil, porque para mim particularmente, dos 4 eu era o menos experiente, tinha só 22 anos, tinha acabado de ser declarado operacional em resgate e tal. E os ferimentos eram muito graves. O seu ferimento tinha que ser tratado dentro de um centro cirúrgico. Né? Você demandava de cuidados médicos especializados. Isso. Então as pessoas que estavam lá com fraturas, com ferimentos muito grandes, elas precisavam de cuidados hospitalares. E nós tínhamos pouco medicamento. Era a vontade, né? Vocês tinham a vontade de sobreviver e nós tínhamos a vontade de fazer o resgate. E aí, assim, eu lembro de você perto de uma árvore, encostado, né? Tinha uma outra aeromoça que estava próximo de você. Flávia, gente muito boa. Flávia, vocês ficaram ali. Eu lembro de uma outra aeromoça também, a Jaqueline, que estava com um corte muito grande na perna, aquele corte já enfaixado, né? Então vem à minha mente, claramente, né? Eu lembro das pessoas, eu lembro das cores, eu sou capaz de falar para você que eu lembro dos cheiros que eu sentia. Caramba. E tudo isso, eu estou falando com você agora, isso vem como se fosse um filme. Isso, né? Isso está registrado na memória, porque são emoções tão fortes que vocês viveram, que nós vivemos, que isso vem como se fosse um filme. E aí, Zílio, nós continuamos naquele atendimento. Tinha uma pessoa que demandava muito cuidado, ela tinha tido uma fratura de mandíbula e ela não conseguia engolir saliva e ela sangrava na boca ainda, né? Tinha tido vários cortes na boca e essa pessoa, a gente precisava virar ela de lado para que aquela a baba, né? A saliva com o sangue não sufocasse, e ele inconscientemente virava com a barriga para cima e afogava. Então era a noite inteira virando ele. E tinha várias outras pessoas que também precisavam de muita atenção. Em determinado momento, uma história que talvez você não saiba, mas chega a ser curiosa e faz parte da selva. O Fusquini vira para mim e fala assim: Paulo, eu estou ouvindo barulho e eu acho que é onça. Nossa Senhora. Onça. E eu falei: puxa, tem onça, e a possibilidade de ter onça era muito grande. Os corpos estavam já se decompondo muito rápido, o calor da selva, dentro do avião. Muito grande. E aí ele falou: vai dar uma olhada. Eu era o mais novinho, né? Vai dar uma olhada. Peguei minha pistola, fui pro lado onde estava a turbina do avião, subi em cima da turbina do avião e fiquei observando, fiquei olhando tudo em volta, né? E realmente comecei a escutar barulho na mata. E fiz até alguns barulhos. E chegou nesse momento, já era tarde, já devia ser por volta de 11 horas, meia-noite. E vocês, o grupo de sobreviventes, como você falou, quando a gente chegou, né, eu acho que aquela sensação de conforto. Eu falei: puxa, eu ainda não estou salvo, mas alguém está cuidando de mim. Exatamente, né? exatamente. Então tinha aquele caos inicial que a gente pegou, de pessoas chamando, chorando. Foi abrandando. E ficou uma situação, quase que uma calmaria. Um gemia, esse rapaz da mandíbula, do maxilar, ele né? Tinha que toda hora cuidando dele. A coisa funciona assim, né? A gente naquele dia, a gente não precisa mais reclamar, porque eles estão aqui.
Então vocês funcionaram, Paulo, como a vida da gente. Porque na realidade foram vocês que deram vida pra gente. Eu falo assim, nós fomos um instrumento de Deus, a gente está falando Sim, de Deus. mas é isso mesmo. Então, Jesus é um cara fantástico. E foram vocês que deram vida pra gente. Então, a gente podia ficar tranquilo. Porque a gente tinha noção que de noite não dá para resgatar. É. Mas amanhã Ao chegar o sol, chegariam o socorro. estaríamos longe daquela situação. Irmão, desculpa, moçada. Puta que pariu. Muito obrigado. Que isso, cara. Muito obrigado, bicho. Que privilégio estar aqui com você. Ah, Participar da tua e história. o meu é 10 vezes mais. Não estava muito previsto não, Wilson. Mas não estava mesmo não. É. Bom, Então vamos lá. Aí, Aonde? isso, Aonde? da onça. aí eu falei assim, eu estava armado com a minha pistola, eu falei, se eu der um tiro aqui para te matar essa onça, vai tocar o zaralho. Vai. O pessoal vai assustar, o pessoal que está já dormindo vai acordar e eu comecei a fazer uns barulhos, né? Para tentar. Mas se tiver algum bicho aqui, vai embora. Vai ser embora. E voltei. Falei, Fosquinho, eu ouvi um barulho, mas foi embora. Passando mais um tempo, Paulão, acho que ela voltou. Tá bom. Fui de novo com a minha pistola, com uma lanterna, na turbina do Boeing. A gente foi na turbina, subi na asa, um pedaço de fuselagem do avião. E comecei a observar e vi um pontinho de luz no meio da mata, longe. Aí, uai, o que é isso, né? Falei, tá. Aí peguei um apito, a gente sempre. Difícil às vezes você gritar, né? Mas o apito é um sinal nosso de resgate. Peguei o meu apito aqui, pi! Aí para quando tem de lá, pi! Falei, pronto, show. O pessoal tá vindo por terra. Veio uma equipe por terra, chegou no local do acidente, né? Guiados provavelmente pelo Afonso Saraiva, junto com o pessoal da fazenda, e trouxe mais pessoas da equipe de resgate e também pilotos, mecânicos que foram lá para ajudar. Não era a função deles, mas eles estavam lá para ajudar. Uma parte daquele grupo voltou para a fazenda levando a Bruna, aquela menina que menina do pé, com a perna tinha ficado presa dentro do avião, sinais de gangrena, baixa circulação nas extremidades. que se tornou uma bailarina. Né? Não Se ela, perdeu o se pé. ela estiver nos Graças assistindo, um a beijão Deus. para ela. Nos encontramos um tempo depois numa E, outra Bruna, matéria. Sucesso para você sempre. E aí esse pessoal voltou trazendo a mãe e a criança, voltou para a fazenda. Lá eles decolaram um balizamento de emergência, feito com latas de óleo, com uma estopa. Um bandeirante decolou e salvou a perna da menina. Ficamos lá, aí começando, falei, puxa, a gente tem missão básica agora. Além de cuidar de sobreviventes, precisamos abrir uma clareira. Abrir uma clareira à noite é algo extremamente complicado, porque você não vê, você vê uma árvore, mas você não vê se ela está presa num cipó, é muito complicado. Né? E começamos a abrir a clareira, naquela dificuldade, uma motosserra só, a motosserra acabou a lubrificação da corrente, quem tem um pouquinho, a motosserra tem um motor, que é o motor 2 tempos, que você mistura óleo na gasolina, e tem um outro reservatório que lubrifica a corrente, porque ela tem um atrito muito forte. Acabou o combustível, o lubrificante da corrente, e a gente usou ela até ela estourar. Isso. Quando ela estourou, a gente jogou a motosserra de lado e continuamos no facão e no machado. Enfim, o dia amanheceu e aquela clareira ela estava pronta. Né? Precisamos derrubar quando o dia começou a clarear, derrubamos mais uma árvore que faltava e conseguimos fazer, puxando que o helicóptero já pousa. Quando deu assim, um pouquinho mais, sei lá, uns 15 minutos depois daquela árvore cair, veio o helicóptero.
pousou. E nós começamos a tirar primeiro os feridos mais graves, né? Sempre os mais graves. E até por fim a gente tirar todo mundo. Tinha uma pessoa que me chamou a atenção, o Roberto, que você conhece. Sim, Roberto Carlos. Eu conheci ele num encontro de motos. Betão, se você tiver ouvido, você vai lembrar dessa história. Beijo pra você. E ele estava deitado, né, com uma bermuda caque, sem camisa, no chão, né? E aparentemente ele não tinha nada, era um sobrevivente e ele tinha ficado naquele meu quadrante inicial. Eu conversei com ele e eu falei, pô, ele não tem ferimento, tirando uma luxação que eu achei que ele tinha no ombro, eu acho que ele tinha fraturado a clavícula, né? É isso aí. Fora isso, ele não tinha nada que... E um cara extremamente pesado, grande, né? Tinha um obeso, né? Tanto que quando eu encontrei, ele tinha acabado de fazer a cirurgia bariátrica. Ele virava para um lado, virava para o outro, mais quietinho. Quando a gente foi levando, falou, pessoal, tá na hora de levar o grandão. Vamos lá, em 4 caras, para botar ele numa maca, para tentar que a maca não quebrasse, porque esse cara pesa, deve ter dado quase 140 quilos, né? E a nossa maca é estreita ainda, né, para ajudar. Aí quando eu cheguei perto dele, ele falou, olha, a gente vai te virar de lado, eu vou colocar a maca assim. Ele vira para mim e falou assim, olha, não, só me ajuda a levantar, que eu consigo ir. Eu falei, sério? Aí levantamos ele e levei ele pro helicóptero. Então, e assim, Zili, eu lembro de várias pessoas, as pessoas que a gente conversava, que a gente tentava confortar, pessoas que a gente via. Tinha uma senhora que os nossos pés são assim, os 2 pés dela estavam assim, virados para dentro. Eu falei, ela está sentindo uma dor absurda, né? Eu lembro da roupa dela, aonde ela estava, encostada numa almofada de assento. Alguém colocou ali para ela encostar a cabeça. Eu falei, ela está sentindo uma dor absurda e não reclamava de nada. Um senhor, que você até me mostrou a foto dele, um senhor bem magrinho, ele estava ali, ele era talvez o passageiro mais velho daquele voo, e ele não queria ir. Não, eu quero ajudar, eu quero ficar até o final. Pessoas que não tinham quase nada queriam ir na frente. Então a gente vê aquela coisa que você falou, né, do instinto humano, né? Exato. Poxa, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Bom, tira daqui. Assim nós levamos todos os sobreviventes. Ficamos ainda para... É uma outra história, um dia eu conto. Ainda fizemos o resgate dos corpos, né, que estavam no avião. E tem só mais um detalhe que eu acho que é curioso, impacta, né, para você entender a situação. Aqueles corpos estavam dentro do avião. Aquela pessoa que estava em pé, quando ela bateu, o avião bateu, ela foi projetada, quebrou aquela porta que separa a cabine dos pilotos e foi parar entre piloto e copiloto. Isso, exatamente. A cabeça dele foi totalmente esmagada e ele ficou preso ali naquele lugar, né? É o cara que você se apoiou para poder sair. Em determinado momento, o pessoal passou assim para a gente, no último contato do helicóptero com a gente, olha, são 54 pessoas, almas que estão aí. Ok. Beleza. E eles passaram, levaram uma sobrevivente, 54. Nós contamos, falaram assim, olha, tem 9 corpos dentro do avião. Nós contávamos, dava 53. Cadê o último corpo dele? Fusquini me chama, fala, vamos dentro do avião contar os corpos para entender se tem ou não. Porque qual era o nosso medo? Que um dos sobreviventes tivesse, quando o avião caiu, tivesse saído andando e caído no meio da mata. E ninguém tinha dado falta. Sabe aquela pessoa que está viajando sozinha? Quietinha ali, que ninguém sabe quem é? Pô, cara, que esse cara, né, aconteceu isso. Entramos dentro do avião, o avião estava inclinado, entramos pela porta. Você imagina 9 corpos há 3 dias dentro de um avião já em decomposição. Não tem nem condição de imaginar um negócio desse. Puxamos os corpos, alguns embolados ali ainda no meio das cadeiras, contamos 9 corpos. 8 mais o cara que estava lá, né, na frente com vocês. Falei, puxa, realmente está faltando um. Aí
Não é que está faltando nome. Eles deram 54 com a pessoa que já foi. Isso, exatamente. Então o 54º passageiro já tinha ido, era aquela senhora. Exatamente. Ela estava com uma roupa azul e branca. Estava com uma roupa clara, Luiz. Não era azul e Era. branca? Um negócio desse? É. Eu tenho essa lembrança. Uma senhora já, muito Era uma nova. senhora. As crianças que estavam lá também nos impactavam muito, a gente vê aquilo. Até a irmã do Afonso Saraiva, a filha dela, a Ariadne, É a que vinha, uma mulher bonita. linda, ganhou uma camiseta nossa, né? Olha que lá legal. no dia, né? Pra que ela vestiu a camiseta, e eu, toda vez que eu vejo essa foto, a gente se emociona muito também, né? Porque é realmente a maior missão, a maior missão de busca e salvamento, com tantos sobreviventes perdidos esse tempo na selva. Eu acho que não tem esse caso no mundo. Foram 3 dias de sobrevivência. E eu costumo dizer o seguinte, Paulo, primeiro que eu agradeço ao Sara, ao Sori, seu Itembeck. Eu costumo fazer uma avaliação. A gente, quando é pai, então a gente está com as nossas atenções junto focada no espírito da gente, né? Principalmente Tequiditinho, porque, né? Então eu faço uma alusão da seguinte maneira. O pai está lá no shopping, com o seu filho pequeno, e é um filho de Peralta, então ele começa a andar para um lado, andar para o outro, mas a gente está de olho. Aí ele se sente perdido, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê a gente, se sente perdido, entra em pânico e num determinado momento a gente aparece. Ele sai do pânico, corre para o nosso colo, para de chorar e ele se sente protegido. Então, é essa sensação de protegido. Muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. a todo o povo do SAR, que o SAR nem o piloto quer usar, né? Nem o piloto quer. E vocês não são muito reconhecidos, essa é a grande realidade. Mas eu digo para vocês, a função de vocês é a mais importante que existe no meio da aviação. Muito obrigado a vocês todos. Paulo, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Do fundo do meu coração. Obrigado por você ter batido esse papo comigo. A gente contar essa história aqui. Tá? Verdade. Espero que você tenha gostado desse Amém, papo, amém. porque é um encontro que realmente, como a gente falou, 35 anos, né? E a gente está aqui com a graça de Deus, né? Eu acredito muito nisso também. E a gente, Pelicano a gente tem uma numeração, né? O homem de resgate é Hulk, H-O-O-K. Hulk é o cabo do gancho. Sim. Gancho. Aquele gancho, né? Então o homem de resgate, o nosso codinome é Hulk, e os pilotos ganham o codinome de Pelicano. E o Pelicano, ele começa em 02. Sabe o que começa em 02? Sabe quem que é o 01? Jesus? Pelicano 01. Eita! Pelicano 01. Porra, parabéns. E nós temos esse codinome Pelicano, já para encerrando esse nosso vídeo, porque tem uma antiga lenda cristã que conta que quando o pelicano não encontra alimento para os seus filhotes, ele rasga do próprio peito para que os seus filhotes se alimentem da sua carne, do seu sangue. E o nosso lema é para que outros possam viver. Para que outros possam viver, E olha, a gente vai fazer o que for preciso. obrigado em nome de todos os aviadores do Brasil. Muito obrigado. Do fundo do meu coração. Paulo, obrigado, irmão. Valeu, meu irmão! Obrigado. Vou embora, obrigado. Valeu, gente. Obrigado a você que nos escutou até agora. Tenho certeza que alguém está escutando essa história, que ela realmente impacta bastante, tá bom? Deixe aí seu comentário. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo como você pode adquirir o livro do Zilli, que ele conta tudo que a gente falou em detalhes,
Ele conta no livro dele como aconteceu o acidente, então se você quiser saber, você pode encontrar o livro dele também. Eu aconselho a leitura, que eu já li e vou ler de novo, que eu gosto. Beleza, Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo a todos. Obrigado. Bruno, sobrinho de Liceia, morreu uma semana depois do resgate. Bruno foi a última vítima do acidente a morrer. Das 54 pessoas a bordo do Varig 254, 12 morreram. 42 sobreviveram, os 6 tripulantes e 36 passageiros. Foi o abraço da mãe, Regina Ramos, que salvou a vida da menina. Hoje em Brasília, Ariadne continuava a ser uma espécie de símbolo da alegria de sobreviver. A mãe recebeu alta do hospital e tinha pressa de voltar para casa. Inocente, Ariadne não parece levar nenhuma marca do que aconteceu. Tinha sobreviventes que não queriam sair, né? Tivemos que praticamente empurrar eles no helicóptero porque eles queriam ficar lá para ajudar até o final.